No dia do aniversário, o Corinthians consegue uma grande vitória. Que sinal essa vitória traz? Vai escapar? É esse o recado que deixa o resultado de ontem? Vamos falar sobre isso. E do outro lado do jogo, o Flamengo. Uma pergunta para Tite e sua comissão técnica. Vocês já entenderam aí que o retorno começou? O Flamengo já está ligado que passamos da metade do campeonato, porque o aproveitamento do retorno indica que o time está meio perdidão. Eu sei que tem desfalques, mas será que é só isso? Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho, rumo a 220 mil inscritos por aqui, nesse início de semana. Deixo com você o QR Code do Aposta Ganha. Você vai ter uma semana importante. Tem eliminatórias essa semana, hein? Data FIFA chegando, Brasilzão jogando sexta-feira. Dorival Júnior. Vai lá no Aposta Ganha, dá uma olhadinha, dá uma mapeada nas odds, beleza? Com responsabilidade, maiores cotações do Brasil, QR Code na tela. Sempre começo falando do vencedor. Primeira coisa que precisa ser registrada aqui. A festa da torcida do Corinthians ontem em Itaquera, pela ocasião do aniversário do clube, maravilhosa. Somente clubes da grandeza de um Corinthians são capazes de proporcionar imagens como vimos ontem. Somente uma torcida como a do Corinthians, como outras que temos no Brasil, claro, é capaz de fazer o espetáculo que se viu ontem, antes do jogo, durante o jogo, depois do jogo. Então a gente hoje tem muita... As pessoas são muito... E aí eu acho que isso vai muito de uma galera mais jovem, né? São muito simplistas na hora de definir grandeza, reducionistas, e a gente não pode perder de vista que um clube que vive mesmo, vivendo, né, esse caos financeiro, político, administrativo, jejum de títulos, uma série de problemas, esse clube continua sendo um dos maiores do continente, uma das grandes torcidas do mundo. Isso ninguém pode perder de vista. Então, parabéns ao Corinthians ontem, porque isso dá um alento para o torcedor. É tanta notícia negativa, é tanta notícia pesada, é tanta dúvida sobre o futuro, tanta inquietação sobre o futuro, mas dá um alento, né? O cara olha para a arquibancada e fala, pô, isso aqui a gente não perdeu, né? E esse tamanho, né? Essa proporção que as coisas que envolvem o Corinthians ganham para o bem e para o mal, mas ontem para o bem, caramba, isso não mudou. E isso não muda da noite para o dia, e isso não muda em décadas. Isso não é assim, não é esse o processo. Então, parabéns ao corintiano por ontem, um dia para se orgulhar mesmo. E um dia em que o time foi muito aplicado contra o Flamengo. Sabe aquela coisa assim, pô, os caras estão jogando o jogo da vida, os caras estão dando sangue. Foi isso porque se despertou ali um senso de urgência pela situação delicadíssima do Corinthians no campeonato. O Corinthians chegou ao jogo de ontem com apenas 4 vitórias, e a galera fazendo conta, faltam 13, 14 jogos, aí tem que ganhar metade, pô, mas só ganhou 4. Provavelmente, muita projeção sendo feita, né? Nessa sequência aí de Flamengo e Botafogo, times que estão brigando pelo título, se o Corinthians somar um ponto, já tá de bom tamanho. Ih, o Ramon Dias, hein? Não vai dar certo. Eu acho que o Ramon não resiste a essa sequência. Aí os caras ficam, né? Ih, o Ramon toma 2 pancadas do Flamengo e do Botafogo. Aí o Carille cai no Santos e... Eu não recomendaria ao corintiano, não recomendaria mesmo a troca Ramon Dias por Fábio Carille, tá? Tem o lugar de fala, vocês sabem. Não recomendaria. Acho que o trabalho do Ramon Dias é um trabalho que se assemelha muito no gráfico, falei isso até essa semana, no gráfico de resultados, desempenho. O Corinthians hoje tem mais do que tinha com o Antônio Oliveira. O Corinthians cria mais oportunidades do que criava com o Antônio Oliveira e, principalmente, o Corinthians é um time mais organizado do que era com o Antônio Oliveira. Nossa, mas esse é o ponto principal. Já no primeiro jogo, lembra? A vitória contra o Criciúma? Como o Corinthians se comportou diferente do que vinha se comportando na média do Antônio Oliveira em termos táticos? Inegável, inegável. Porém, na curva, no gráfico de resultados, se você olhar lá, provavelmente não vai dar muita diferença. É um trabalho que tem bons resultados no início e vai tendo alguma dificuldade para manter isso. Mas o Ramon Dias claramente tem pontos mais positivos do trabalho como tinha o Antônio, acabei de destacá-los aqui, é mais treinador do que o Antônio Oliveira e mais treinador do que Fábio Carille, que estão cogitando por aí. Eu não faria essa troca. Eu acho que o problema do Corinthians, claro, o trabalho do Ramon precisa ser cobrado,
Mas eu acho que o problema do Corinthians é muito de peças, de teto técnico, de qualidade mesmo. Não são todos os jogadores aí que têm alguma capacidade de desequilibrar e resolver jogos. O Rodrigo Garro tem. E a bola que ele enfia pro Romero ontem é um negócio maravilhoso, de um jogador que pode fazer a diferença. É o cara que cobra o escanteio na cabeça do Gustavo Henrique no último minuto do jogo em Caxias do Sul e mantém o time vivo na Copa do Brasil. É o diferencial. Esse diferencial o Corinthians tem. Então ontem o diferencial foi um Rodrigo Garro inspirado, a aplicação do time, a inteligência para esfriar o jogo no final. Corinthians teve lá a expulsão, a confusão do Yuri Alberto. E também o fator sorte, porque ele é importante. Veja, o Ramon Dias comemora. Caramba, vamos ter aqui finalmente o time, né? Caramba, o time que eu tô pensando. O time que eu quero, com os caras aqui à disposição. Pô, chegaram os reforços e tal. Esse é o meu time ideal. Aí com 3, 4 minutos de jogo, o Hernandes machuca. Aí ele tem que colocar o Yuri Alberto. Quem faz a jogada do gol do Thales Magno? O Yuri Alberto, para cima do Davi Luiz, faz o cruzamento, o Thales Magno faz o gol. Segundo tempo, ele coloca o Romero, 40 segundos em campo, bola do Garro, gol do Romero, gol da vitória. O maior artilheiro da Arena com 34 gols. Impressionante como brilha a estrela do Romero em alguns momentos e principalmente dentro do estádio. Então, foi um Corinthians que, no primeiro tempo, apesar de ter tido menos posse de bola do que o Flamengo, finalizou mais. Aquilo que a gente tem falado, né? O Corinthians cria. Não o Corinthians de Caxias do Sul. O Corinthians de Caxias do Sul foi um time que ficou lá no primeiro tempo esperando o Juventude. Pô, vamos trancar aqui e ver o que dá para fazer. Começou a sair um pouco pro jogo no segundo tempo. Mas o Corinthians do primeiro tempo de ontem, que finalizou 7 vezes. O Corinthians do jogo de Fortaleza, que apertou o Fortaleza e que teve chances claríssimas com o Pedro Raul, com o Yuri Alberto. É um Corinthians que cria. Dentro das suas dificuldades e limitações, é um Corinthians que finaliza. E ontem, de novo, no primeiro tempo, o Corinthians fez um bom jogo, finalizou mais, né? Segundo tempo, alguns erros de passe e tal. O Corinthians faz o seu 2-1. Naturalmente, o Flamengo vai mandar bola na área, vai tentar se lançar. O Alcaraz entrou, teve chance. Mas o Corinthians começa a esfriar o jogo, o torcedor vem junto, né? Joga a reta final do jogo com inteligência, com frieza, para neutralizar a situação do Flamengo, a situação de pressão que era vista ali até o final. E contando, claro, com um adversário que vive um momento delicado. Nós vamos falar sobre isso aqui. Delicado, não chamar de delicado, né? Um time que tem a pontuação que tem, mas no sentido da performance e da cobrança. Que fica de ruim mesmo de ontem, pensando na próxima rodada, é perder os jogadores que o Corinthians perdeu para o jogo contra o Botafogo, que, nossa, é o jogo mais enrolado possível, né? Porque é o líder do campeonato. Eu acho que é um jogo em que o Corinthians terá mais dificuldades do que teve em Fortaleza, porque o Botafogo é ainda mais qualificado e porque o Corinthians terá ausências importantes. O Corinthians já não vai ter Yuri Alberto, Kaká, Félix Torres, que estão suspensos, o Emiliano Dias está suspenso também, e ainda precisa ver o Thales Magno, que saiu sentindo o ombro, e o Héctor Hernandes, que machucou no começo do jogo. Pelo menos tem data FIFA. Você tem 10, 12 dias para recuperar os caras para esse jogo, só que antes tem o Juventude, né? Antes tem o Juventude, porque esse jogo é do dia 14, mas o jogo com o Botafogo, deixa eu até olhar o calendário direito aqui. O jogo com o Botafogo, sábado, dia 14. Mas antes, na quarta, dia 11, tem o Juventude. Então precisa ver como o Corinthians vai fazer o planejamento para esses 2 jogos. A ideia vai ser tipo o quê? Caramba, contra o Botafogo, provavelmente empate ou derrota, jogo no Rio, líder embalado. Será que vamos inverter então? Vamos botar um pouco de força máxima contra o Juventude e tirar os caras mais desgastados contra o Botafogo, meio que assumindo uma derrota? Eu não condenaria 100% esse pensamento, mas se você lembrar que o Corinthians jogou da maneira como jogou contra o Flamengo ontem no primeiro tempo, finalizando mais, se você lembrar que o Corinthians fez um bom jogo em Fortaleza, enquadrou o Fortaleza lá na Arena Castelão, por que não daria para fazer algo parecido contra o Botafogo? A não ser que você tenha mais do que esses 3 desfalques, seja um cenário ainda mais desfavorável. É uma decisão que nos próximos dias a comissão técnica do Corinthians vai ter que tomar. Mas olha, uma grande tarde, os 114 anos comemorados de uma maneira muito bonita, mas ainda entendendo que
a travessia é dificílima. O Corinthians só tem 5 vitórias no campeonato. A rodada não foi assim perfeita. Seria perfeita mesmo para o Corinthians se o Fluminense perdesse em casa para o São Paulo. Mas o Fluminense hoje é um time que vive um momento de recuperação muito forte dentro do Campeonato Brasileiro, se adaptando às situações. E olha que ontem foi um São Paulo que machucou, mas não machucou, né? Dentro do Maracanã. Foi um São Paulo que teve volume e perdeu o jogo por 2-0. E o Fluminense resistiu a isso, foi eficiente, ganhou o seu jogo. Mas olha, se a vitória do Fluminense atrapalhou o Corinthians, a derrota do Grêmio foi excelente. O Grêmio está puxado para baixo de novo, é verdade que tem jogos a menos. O Juventude tomou um coco do Inter em casa, tá ali nessa briga de novo. O Criciúma não ganhou na rodada, né? O Vitória, que está logo atrás do Corinthians, perdeu em casa. Então não foi de todo ruim, né? Pelo contrário, o fim de semana, além do aniversário, teve mais notícias boas do que ruins. Teve muito mais motivo para comemoração para o corintiano do que para tristeza ou para preocupação. Mas a caminhada ainda é difícil. Todo corintiano, toda corintiana sabe disso. Vamos falar do Flamengo. O Flamengo no retorno tem menos de 40% de aproveitamento. É muito ruim. O Flamengo no retorno tem mais derrota do que vitória. O Flamengo no retorno tem desfalques. Eu sei, né? Michael e De La Cruz são as mais novas más notícias do Flamengo e que ficaram fora do jogo de ontem. O Flamengo vai ter aí esse período da data FIFA, esses 10, 12 dias aí, para recuperar os caras. Então você tem ainda Arrascaeta no DM, você tem Gabigol ainda no DM, De La Cruz e Michael que eu já citei, tem os reforços chegando. Então vai ter um tempo aí para o Tite trabalhar com o Gonzalo Plata, com o Alexandro. É sem dúvida uma parada que veio em ótima hora para o Flamengo. Em hora perfeita para o Flamengo. Agora, mesmo com os problemas, um fator de preocupação está muito claro nesse trabalho do Tite. Um ponto vulnerável está aí, independentemente da formação utilizada, da quantidade de desfalques. Quando a gente olha para o time do Tite, num campeonato de pontos corridos, uma das primeiras coisas que a gente pensa, né? Poxa, Tite em pontos corridos. Olha o que ele já foi no próprio Corinthians, olha o que ele foi na seleção brasileira. Um time que toma pouquíssimos gols, um time sólido defensivamente. Puta, esquece, hein? Esse Flamengo com o Tite vai ser assim. Não, não é. O Flamengo com o Tite é um time vulnerável, é um time desencaixado defensivamente. É um time que ontem, por exemplo, no segundo tempo, mas até mesmo no primeiro tempo, tem muitas dificuldades no seu meio-campo, no aspecto defensivo, e também, às vezes, faltando criação. Se você for pegar aqui, até anotei lances do primeiro tempo, foram 2 chegadas lá com o Varela. Presta atenção, ó. Primeiro tempo. Chute colocado do... Ah, não, aqui eu já estou vendo o segundo tempo. Olha a falta de inspiração do Flamengo no primeiro tempo do jogo. Foram 3 oportunidades, tá? Uma ligação direta do Davi Luiz, bola longa pro Bruno Henrique. E aí os 2 lances do Varela. O Luiz Araújo chutando de fora da área, depois do Varela roubar a bola, fazer uma pressão. E de novo, lance do Varela, que é a bola cruzada para a área que o Martínez... Inacreditável, até esqueci de falar do pênalti que o Martínez cometeu. Ele conseguiu cometer um pênalti ontem, sem pisar na área. Antes de pisar na área. Inacreditável o jogador sair com os braços daquele jeito lá como ele saiu. Foram os lances do Flamengo do primeiro tempo. Aí no segundo tempo entra o Alcaraz. Quando ele entra já de cara, ele já cria ali uma oportunidade, né? Comecinho os primeiros movimentos do Alcaraz no jogo. Tem no finalzinho uma chance com o Léo Ortiz, uma bola levantada para a área, e parou nisso. O Flamengo ontem se resumiu a um time com dificuldades defensivas e com dificuldades de criação. É muito pouco. Ok, né? Tem essa galera toda do DM, mas ainda assim, a formação que o Tite mandou a campo ontem é uma formação suficiente para encarar um time que só tinha 4 vitórias no Campeonato Brasileiro, mesmo jogando na casa dessa equipe. Uma equipe que não tem tantos jogadores de criação, não tem jogadores tão inspirados, tem um Rodrigo Garro, mas a reserva técnica meio que para ali. Então é um Flamengo que tem dificuldade de reagir, é um Flamengo que erra muitos passes e isso vai
travando a construção de jogadas do Flamengo. Um time com essa qualidade, um elenco com essa qualidade, não pode criar tão pouco. Não pode chegar ao segundo tempo, perdendo já por 2-1, e ter uma chancezinha ali com o Alcaraz, né, um chute do Pedro, lembrei do chute do Pedro colocado, e a bola do Léo Ortiz no abafa no final. Isso é muito pouco. Então, o trabalho do Tite, eu continuo avaliando dessa forma, alguns colegas avaliam dessa forma, eu acho que é um trabalho que ainda está abaixo do que pode produzir, do que pode render. Ainda não, e mesmo com o calendário cheio e com desfalques. Mas aí, se a gente for falar de calendário cheio, o próprio Corinthians hoje joga 3 competições, o São Paulo joga 3 competições, o Atlético Mineiro joga 3 competições, outras equipes jogam 2 competições, o Botafogo joga 2, o Fortaleza joga 2, o Bahia joga 2, agora só o Palmeiras, a galera que está ali em cima, que tem apenas uma competição. Todo mundo sofre com desfalques em alguma medida. Eu sei que as lesões do Flamengo elas são num número grande, num número elevado, e eu vejo muito torcedor fazendo críticas à preparação física do clube e eu não tenho elementos para fazer, eu não sei qual é o trabalho, eu não sei qual é a carga de trabalho que é feita lá, eu não sou especialista, eu não sou profissional da área, é o que eu sempre digo. Quando o São Paulo passou por isso nos últimos tempos, eu sempre vim aqui e falava a mesma coisa, falava, gente, olha só, eu não estou no dia a dia. E mesmo se tivesse, eu não sou preparador físico, eu não entendo do assunto. Mas chama atenção a recorrência de lesões. E aí você pensa, será que se errou no planejamento lá atrás? Quando o Flamengo, por exemplo, deu muita importância ao Campeonato Carioca e forçou talvez a mão no Campeonato Carioca, será que isso não está cobrando um preço agora? São perguntas. Perguntas que deveriam ser feitas à preparação física do clube. O profissional da preparação física poderia chegar um dia numa coletiva e falar, olha só, estou aqui para responder as perguntas. Vocês acham que nós estamos forçando? A nossa carga de trabalho é essa? O planejamento feito desde o início do ano é esse? Erramos aqui, acertamos ali. Sem isso, gente, a gente leigo, opinar é muito difícil. E mesmo sem entender de preparação física, a gente entende um pouquinho de futebol. A gente não vê treinos. Treinos hoje, né, a gente não vê como é a carga. Então, esquece. Mas é um problema. Mesmo com esse problema, o Flamengo hoje é um time que tem problemas, tem questões defensivas a resolver. Davi Luiz ontem, assim, um jogador experiente como o Davi Luiz, a falha do primeiro gol, tá bom, acontece, né? Ele falha, depois o Yuri Alberto vem na corrida, leva para a linha de fundo, dribla, cruza. O que mais me chama atenção é o lance do segundo, que tem um erro de posicionamento do Varela, precisamos lembrar, mas, assim, o Davi Luiz está machucado. O Davi Luiz não tinha condição de continuar a movimentação no lance. Qualquer jogador, né, experiente, o Davi Luiz pararia o jogo. Então tem algumas questões também individuais que pesam, mas eu acho que é muito fruto de um sistema defensivo que não é a cara do Tite, não é de acordo com os times do Tite, está desencaixado, e dificuldades para atacar, dificuldades muitas vezes para construir de uma forma inteligente, valorizando a posse de bola, com uma eficiência dos passes. Eu acho que o trabalho é ruim mesmo. Interromperia esse trabalho? Não, acho que esse trabalho precisa de maior cobrança. Mas setembro vai ser um mês de muita cobrança para o Tite. Porque em setembro ele vai ter provavelmente mais jogadores à disposição. A data FIFA vai ajudar agora nesse processo de recuperação. E em setembro ele vai ter que resolver a vida dele nos mata-matas. Contra o Bahia, onde ele já tem vantagem na Copa do Brasil, e contra o Peñarol na Libertadores. E não deixar o Botafogo ir embora da liderança, e não deixar o Fortaleza ir embora, e não deixar o Palmeiras disparar, que só tem uma competição e acabou de ultrapassar o Flamengo. Setembro será o mês mais difícil da era Tite no Flamengo. Não necessariamente pela sequência de jogos. Eu acho que a sequência mais pesada foi agosto. O Flamengo teve que tirar um Palmeiras da Copa do Brasil e o Flamengo teve que encarar uma altitude de La Paz. Se você olhar para a tabela, a de setembro ela é menos complicada que a de agosto. Mas o momento do Flamengo em setembro é mais complicado do que o momento de agosto. Como o Flamengo começa o mês, é com uma pressão ainda maior do que começava o mês de agosto. E o Tite vai precisar mostrar mais futebol. No Flamengo, sempre se cobrou, é histórico. O torcedor do Flamengo ele quer ganhar jogando bem. E eu não estou aqui para condenar, para julgar esse perfil, essa visão do torcedor do Flamengo. É uma visão correta, honesta, uma visão que qualquer torcedor pode ter. Os clubes têm um pouco de DNAs, né, formas como ganham. Tem clube que
num jogo mais reativo, o torcedor se sente mais representado. Tem clube que exige um pouco mais do aspecto plástico, técnico. O flamenguista ele sempre foi muito exigente nesse aspecto. Ele quer o time ganhando e jogando bem. E não só porque essa é uma demanda histórica do rubro-negro e da rubro-negra, é porque o investimento feito do Flamengo nos últimos anos também aumenta a cobrança, né, nesse tipo de performance. Então o Flamengo vai ter que entregar tudo isso no mês de setembro. Continuar entregando os resultados e uma performance melhor. E é um ponto que eu sempre bato aqui, que me parece muito lógico para analisar futebol. Quanto melhor é a sua performance, mais próximo de manter uma sequência de vitórias você fica. Se você ganha jogando mal, com dificuldades, você se aproxima muito mais da derrota do jogo seguinte. Então, o Tite tem muito trabalho a fazer. 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas no retorno do Campeonato Brasileiro, menos de 40% de aproveitamento do Campeonato Brasileiro, vai complicando muito a vida do Flamengo, porque você fica nessa. Ah, mas o Flamengo tem um jogo a menos. O Flamengo tem 24 jogos, tudo bem, mas o Flamengo já está a 6 pontos do Botafogo. Então, tudo que tem 25 jogos. Você vai perdendo até o argumento do jogo a menos. Ah, nós temos um jogo a menos, nós estamos ali. mas está abrindo 6. Na próxima rodada, a distância pode aumentar para 9 pontos. E aí, o Flamengo vai ficar defendendo esse argumento até quando? Próxima rodada tem um clássico contra o Vasco. Não espere um novo 6-1. Não vai acontecer. O Flamengo joga no Maracanã de novo, pode ganhar o jogo de novo, é mais time que o Vasco, mas é um Vasco em franca recuperação no Campeonato Brasileiro. E o Botafogo, que é o líder, vai pegar um Corinthians com 3 desfalques certos e talvez até mais desfalques. E deve ganhar o jogo. Então, é bom o Flamengo começar a se coçar. O que você pensa sobre o jogo de ontem? Foi o jogo que eu vi na rodada e por isso a análise aqui no vídeo, uma rodada de vários jogos, a CBF entupiu um monte de jogo às 6h30 para isolar Corinthians e Flamengo. A CBF não está muito preocupada com o produto, não está muito preocupada em fazer que a gente acompanhe o maior número possível de jogos, é sempre essa porcaria de tabela, mas enfim, deixa nos comentários, like no vídeo se você ficou até o final, uma excelente semana para todo mundo, juízo e tchau.